Você consegue cantar quando tudo está escuro em sua vida? Quando aquela dor bate no coração? Por exemplo, você conseguiria cantar e louvar a Deus na cela de uma prisão, arrasado pela vida, arrasado pelas circunstâncias? Você conseguiria cantar e louvar a Deus? Agora uma outra pergunta. Por que diante de grandes tristezas, alguns cantam, enquanto outros se afundam ainda mais na tristeza e até perdem a vontade de viver? Bem, meu querido, a mensagem que eu tenho para você hoje é de grande valor. Eu gostaria que você ficasse comigo aqui até o final do vídeo, se possível, e eu tenho certeza que essa mensagem da Bíblia, que vou considerar hoje, vai te ajudar muito, muito mesmo. Você que enfrenta uma tristeza profunda, uma solidão, angústia, talvez se sinta perdido entre tantos outros sentimentos ruins, então preste muita atenção nesta mensagem, tá bom, querido? Eu torço para que você esteja bem, para que você esteja muito feliz. Mas mesmo que você esteja bem e feliz, escute esta mensagem e lembre-se que, como eu sempre digo, a vida é uma roda gigante. Ora estamos embaixo, ora em cima. Momentos felizes e momentos tristes se alternam constantemente. E essa mensagem pode te ajudar agora ou te preparar para enfrentar momentos difíceis, caso eles vierem a acontecer. Eu só quero te pedir uma coisa. Para que essa mensagem chegue a mais pessoas, o YouTube precisa entender que muitas pessoas gostam. E para isso é preciso que você dê uma forcinha aí, tá bom? Clicando no joinha embaixo do vídeo, fazendo um comentário e, se puder compartilhar, será melhor ainda. Podemos dizer que essa é como uma senha que o YouTube precisa para recomendar esse vídeo a muito mais pessoas. Ok? Eu te agradeço muito por isso e eu prometo que depois do vídeo eu vou ler seu comentário, tá bom? E que Deus te abençoe muito por essa ajuda. Bem, a mensagem de hoje tem como base o livro de Atos. Eu quero que você acompanhe comigo essa passagem bíblica maravilhosa. Atos capítulo 16, versículo 25 ao 31. O texto diz assim: Mas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus com cânticos, e os prisioneiros os ouviam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da cadeia foram abalados. Nesse instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando o carcereiro acordou e viu que as portas da prisão estavam abertas, ele puxou sua espada e ia se matar, pensando que os prisioneiros tinham escapado. Mas Paulo gritou: Não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. Assim, ele pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou correndo e, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou: Senhores, o que tenho de fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. Bem, aqui nós temos a história de Paulo e Silas na prisão, quando pelo poder de Deus houve um terremoto que abriu as portas da prisão e soltaram as correntes. Bem, Paulo e Silas, esses dois discípulos, chegaram ali à cidade de Filipos com uma mensagem nova. Chegaram com o Evangelho, as boas novas acerca de Cristo. Mas os habitantes ali da cidade de Filipos não aceitaram os ensinamentos sobre Cristo e prenderam Paulo e Silas. O texto bíblico ali diz que os magistrados da cidade mandaram os discípulos serem açoitados. Agora, imagine, era por volta da meia-noite, a meia-noite de Paulo e Silas, onde tudo era escuridão, um futuro aparentemente nada promissor.
As costas de Paulo e Silas estavam provavelmente na carne viva. Estavam sentados com seus pés algemados, o sangue pingando das costas. E o que é que eles faziam? Eles cantavam cânticos a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, pare para pensar nisso. Era a escuridão, sangue, lágrimas, dor. E eles oravam e cantavam hinos a Deus, cânticos. E naquela noite atormentada, Deus ouviu o clamor, a oração de Paulo e Silas, e em seu maravilhoso amor, permitiu que um terremoto sacudisse os alicerces daquela prisão. Oh, meu querido, minha querida, talvez você esteja passando pela meia-noite da sua vida. E talvez esteja simbolicamente com as costas sangrando, já não sabe mais para onde ir, está passando pelo vale da sombra e da morte, conforme diz o Salmo 23. Talvez você tenha derramado lágrimas e mais lágrimas de dor. Talvez tenha um amigo ou um parente no hospital, principalmente agora nessa pandemia. Talvez uma pessoa querida na cadeia, na prisão, um filho talvez. Não importa o que o seu filho tenha feito de ruim para merecer isso, não importa. Você, como pai e mãe, sente uma dor terrível. Só você sabe. Só quem é pai e mãe e tem um filho na prisão sabe que dor é essa. Mas Deus vê o seu coração. Ele vê seu sofrimento. Talvez você esteja muito tempo desempregado, talvez numa situação financeira muito ruim. Querido, então eu te pergunto, as provações estão sendo difíceis demais? Você está vivendo a meia-noite da sua vida? Então, faça como Paulo e Silas, louve a Deus e cante com alegria, clame a Deus na sua angústia, e Ele o ouvirá, assim como ouviu a oração de Paulo e Silas. Agora note um detalhe. Um terremoto aconteceu. Os alicerces da prisão foram removidos. As algemas que atavam os pés dos discípulos foram quebradas. Quando o carcereiro acordou, ele ficou desesperado. Ele sabia que se alguém escapasse da prisão, ele, como carcereiro, seria morto. Então o que ele fez? Tentou se matar, entrou em desespero, em pânico. Conseguem perceber as diferentes atitudes? Note, diante da dor, de um momento difícil, Paulo e Silas cantavam e oravam, e o carcereiro tentava o suicídio. Por quê? Por que essa diferença? A diferença é que os discípulos tinham Deus e Jesus no coração, na sua vida, e o carcereiro não. Consegue agora entender, querido, o que faz alguém cantar mesmo na hora da dor? A fé, ter Deus e Jesus na sua vida. Então agora você entende a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Por que diante de grandes tristezas, grandes sofrimentos, alguns cantam, enquanto outros se afundam ainda mais na sua angústia e até perdem a vontade de viver? A diferença é ter Deus e seu Filho Jesus Cristo na sua vida, no seu coração. Bem, naquele momento, na beira do suicídio e da loucura, o amor de Deus alcançou aquele carcereiro através dos dois seres humanos maravilhosos que eram Paulo e Silas. Deus usou o testemunho deles para alcançar esta pobre alma à beira da loucura, do desespero, do suicídio. Olha, isso me faz lembrar uma ocasião em que eu me encontrei com uma pessoa para dar um estudo da Bíblia. E antes do estudo, ele começou a chorar. Ele me disse: Gilson, hoje eu não quero que você me ensine. Eu gostaria que você orasse por mim, porque eu estou acabando com a minha vida e a vida da minha família por causa de um vício que eu não consigo me libertar. Por favor, ore por mim. E ele disse isso em lágrimas.
Olha, eu sempre orava com ele antes do estudo da Bíblia. Ah, meus queridos, mas naquele dia, após o que ele falou, eu quase não consegui orar. Eu não conseguia conter as minhas lágrimas, porque eu vi ali uma alma à beira do desespero, eu vi ali um coração aflito. Talvez você saiba bem o que é isso, não é? Talvez você já viveu ou esteja vivendo uma situação assim desesperadora, uma tristeza que dilacera seu coração, te deixa sem forças. Talvez você se sinta como aquele carcereiro. Então eu vou te dizer uma coisa: quando você pensar que tudo está perdido, que nada dá certo e que a única saída é desistir da vida, por favor, dê uma chance para si mesmo, confiando, exercendo fé naquele que deu a vida do seu filho, Jesus, para te salvar. E eu vou te dizer mais uma coisa: para Ele, para Deus, não existe caso perdido. Você pode ter fracassado 1 milhão de vezes, mas se você for para os braços dele com fé, com certeza você sentirá o poder transformador de Deus em sua vida, como foi a do carcereiro. Mas eu gostaria de destacar um detalhe nessa história. Note a pergunta que o carcereiro fez para os discípulos: o que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta revela que ele era consciente de que estava perdido, que tinha consciência de sua situação. Deus não pode fazer nada por aquele que pensa que com ele está tudo bem. O primeiro passo para Deus agir em sua vida é você reconhecer que está perdido e que precisa da orientação dele. A pergunta do carcereiro revela que ele não somente era consciente de sua situação, mas que queria sair dela. Então, meu amigo e amiga querida, quando tudo em sua vida parecer estar dando errado, quando você estiver ferido, sangrando, assim como Paulo e Silas, se sentindo também prisioneiro na sua tristeza, quando você estiver na meia-noite de sua vida e não tiver mais para onde ir, faça como Paulo e Silas, louve a Deus, cante a Deus, caia de joelhos humildemente perante o nosso Pai no céu, e Ele estenderá a mão, Ele o levantará, Ele vai te tirar do fundo do poço e fará de você uma nova criatura. Quando o carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? A resposta dos discípulos foi: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. Em momentos de dor, em momentos em que tudo parecer perdido, você tem duas opções: manter sua fé e louvar a Deus com cânticos e orações, ou se desesperar e se afundar ainda mais na tristeza. O que nós analisamos aqui, tenho certeza que te ajudará a tomar a decisão certa. E ao passar pelo vale de densas trevas, você não temerá mal algum, pois Deus estará contigo e com Ele você sentirá verdadeira segurança. Que Deus, nosso Pai querido, te proteja, te ajude a encontrar o caminho, te ajude a enfrentar todos os seus desafios e que você tenha um dia e uma vida muito feliz. Deus te abençoe.